Bem-vindos à terceira conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais. Passo desde já a palavra ao Presidente do Fórum, Rogério Carapuça. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores dirigentes da Administração Pública, senhores dirigentes de empresas do nosso digital e de outros setores, senhor Presidente da Alfândega do Porto, senhor Coordenador do Encode 2030, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. As nossas desculpas por um atraso inicial desta sessão e aquilo que gostaria de vos dizer para abrir a sessão de hoje é que o mundo está efetivamente cada vez mais digital. E porquê? Porque há uma exponencial que se criou nesta indústria e que produz os seus efeitos há 61 anos, que foi a criação do primeiro chip, do primeiro circuito integrado. Há 61 anos que se aplica a chamada Lei de Moore, ou seja, a cada 18 meses duplica a capacidade de processamento e a capacidade de armazenamento. Ora, isso mudou o mundo. Imaginem o que é algo que em cada 18 meses duplica. Isso faz com que, por exemplo, nos anos 60, um computador com a capacidade, com a velocidade de 1 giga operações de vírgula flutuante por segundo, digamos, multiplicações, não existia. E dizia-se que talvez fosse possível construí-lo combinando vários computadores e gastando o equivalente ao PIB dos Estados Unidos, em 1960 e pouco. Em 1980 e pouco, 83, um computador de 1 gigaflop já existia, o célebre supercomputador na altura, Cray, custava umas dezenas de milhões de euros. 1983. Em 1993, esse tipo de computadores já existiam algumas dezenas e custavam já 100, 200 mil dólares. Em 2014, muita gente tinha em casa um computador com gigaflop chamado PlayStation 4. Venderam-se entre 2014 e 2019 100 milhões de unidades só dessa consola. Portanto, este tipo de computador. Mas também há todos aqueles que a gente traz no bolso, todos aqueles que a gente tem na nossa secretária. Por isso, vejam como esta indústria pôde evoluir. Por isso é que as aplicações complexas, como as aplicações de inteligência artificial, as interfaces complexas, os simuladores complexos que hoje temos, é porque existe esta capacidade de processamento que, durante 61 anos, não parou de duplicar a cada 18 meses. Isso não aconteceu em mais indústria nenhuma. Mas houve outras exponenciais que se criaram do lado dos negócios, e um modelo de negócio que na Idade Média ninguém ligava muito, chamado modelo de plataforma, ou seja, um negócio que permite pôr em contacto operadores de um lado de um tipo com operadores de outro tipo, digamos, por exemplo, pessoas que querem marcar um quarto num hotel e pessoas que têm hotéis. Este negócio, na Idade Média, também existia, os chamados mercados das povoações, onde os vendedores iam vender os seus produtos às pessoas, mas eram locais. Não era possível tê-los à escala mundial. E ao ser possível tê-los à escala mundial, surgiram as plataformas de hoje, porque elas crescem também exponencialmente, porque o seu valor é proporcional não ao número de participantes, mas ao número de nós, ou seja, dessa rede, ou seja, ao número de transações que eles fazem uns com os outros. E isso cria também uma exponencial em cima da outra exponencial. E é por isso que hoje 10 dessas maiores plataformas somam o equivalente a 1/4 do PIB dos Estados Unidos, por exemplo. Foi outra exponencial em cima da exponencial já existente. Aquilo que se chama convergência destas exponenciais. Com base nesta teoria da convergência das exponenciais, um outro futurólogo, empreendedor, que já foi condecorado por 3 presidentes dos Estados Unidos, Raymond Kurzweil, diz que nos próximos 100 anos nós vamos existir uma evolução tecnológica idêntica aos últimos 20 mil anos da história da humanidade. 100 anos, 20 mil anos. Portanto, quem tem hoje
10, 15 anos e vai ter uma carreira de 50, 60, digamos, vai assistir a uma boa parte da história da humanidade, em termos de evolução tecnológica, a passar à sua frente. É isto que aconteceu no mundo digital. Só que isto fez mudar todos os setores. E qual é a consequência fundamental disso? A consequência é que são precisas pessoas para trabalhar neste mundo digital, trabalhar em todas as empresas que precisam desta tecnologia digital e serem cidadãos do mundo digital. Portanto, a sociedade tem que ter competências digitais, não apenas as pessoas que vão trabalhar nos negócios, e todos os negócios vão ser impactados pela tecnologia digital e, portanto, todas as pessoas que estão em todos os negócios vão precisar destas consequências. É este problema que o Encode 2030 ataca. É este problema que o Governo resolveu dar resposta e que a sociedade civil está também a responder, como vemos hoje e vamos ver hoje nesta iniciativa. E por isso, a minha missão aqui hoje está cumprida, que é dar as boas-vindas e chamamos a atenção para este mundo novo a que é preciso dar resposta. Contudo, nós criámos também um painel de revisão de reviewers internacionais do Encode e, infelizmente, não conseguimos ter hoje a presença de nenhum dos nossos 3 reviewers. Portanto, eu vou pedir à Regi para me projetar os 3 slides de conclusões do painel de reviewers. Quero salientar que os reviewers estiveram em Portugal em 2019, fizeram uma visita a várias instituições envolvidas no Encode e produziram um relatório de recomendações que está disponível online hoje contávamos ter hoje aqui a presença de um deles para poder mostrar-nos essas conclusões. O Comitê olhou para todas as experiências que viu, e reparem, eles só vieram a Portugal ainda uma vez, a review vai continuar, e produziram recomendações eixo a eixo, que estão nesse relatório, mas eu vou só referir as recomendações finais. A primeira conclusão é que este é um programa muito ambicioso, todos os 3 referiram que não tinham visto nenhum programa com este tipo de ambição nos respectivos países e desde logo na Europa, e que o Encode 2030 representa um comprometimento importante e um desafio muito importante, este desafio que vos acabei de referir, e que é um veículo para poder transformar a economia portuguesa. Portanto, os nossos reviewers concordam que a missão, o objetivo, a ambição deste programa é fundamental. O trabalho que eles viram consideraram um trabalho excepcional, liderado por uma equipa muito pequena de coordenação do programa. E, portanto, aquilo que eles viram foi um empreendedorismo muito grande da parte das iniciativas que tiveram a oportunidade de ver, e eles percorreram várias zonas do país, e por isso o envolvimento de várias regiões do país foi constatado por eles, e também constataram um papel muito importante dos institutos politécnicos, da rede de institutos politécnicos, cujo presidente está aqui também hoje connosco, e eu há bocado por lapso não saudei, coisas de ter que dizer estas coisas de memória. Peço desculpas ao professor Pedro Dominguinhos, e foi de facto, e tem inclusivamente programas na área de investigação bastante ambiciosos. Eventualmente isto seria, ou talvez a Regi possa fazer avançar, ok. Portanto, o programa tinha acabado de começar, quando eles fizeram a primeira review, 2019, e acham que ele deve ser suportado pelo Governo continuamente, porque é um programa muito importante. Também acham que ele deve ser revisto com muita regularidade, porque lhes foi difícil verificar, tantos eram os projetos em que eles tinham convites para ver e para participar, e, portanto, eles consideram que este Comitê de Revisão de Alto Nível deve continuar o seu trabalho, aumentando a diversidade até do impacto das suas visitas, quer no setor privado, quer na indústria, quer nas escolas. Relativamente à avaliação deste programa, eles consideram que era necessário clarificar melhor as milestones e os deliverables deste programa, ou seja, ter mais claro por cada eixo o que é que se pretende entregar e quando.
e ter um mecanismo para medição de impacto destas iniciativas. Há muitas iniciativas deste tipo que têm muitas medidas que são executadas e depois nós vamos ver, bom, das 722 medidas, 435 já estão cumpridas, mas isso não nos diz nada sobre o impacto real no país que o programa está a ter e a recomendação deles é que haja uma medição de impacto do programa no país e que as melhores práticas sejam naturalmente estudadas e implementadas noutros sítios. Priorizar naturalmente aquilo que são as iniciativas mais interessantes e que tenham um objetivo, um orçamento para o poder desenvolver e ainda, enfim, ao mais alto nível, ter um comprometimento na execução do programa e ter um programa concreto ao mais alto nível. Portanto, estas são as recomendações fundamentais dos nossos reviewers. Deixo aqui estas recomendações em nome do nosso painel. Agradeço-vos uma vez mais a vossa presença e espero que durante o dia, quer aqui, quer na área exposicional, possam ver aquilo que este programa está a fazer no país. Muito obrigado. A palavra agora a Nuno Rodrigues, coordenador-geral do InCode 2030. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Cisa Vieira, Excelentíssimo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Excelentíssimo Sr. Presidente do Fórum InCode, Rogério Carapuça, caros coordenadores adjuntos InCode, Sofia Marques da Silva e Rui Lourenço, excelentíssimos senhores representantes das entidades parceiras do InCode, instituições de ensino superior, institutos politécnicos e demais associações que colaboraram com a iniciativa, caros coordenadores de eixo, caros convidados. A 8 de março de 2018, ou seja, há cerca de 2 anos, formalizou-se o nascimento da Iniciativa Nacional para as Competências Digitais. O programa InCode 2030 é fruto da preocupação e visão de um conjunto de pessoas que, nessa altura, lideradas pelo seu coordenador-geral, o professor Pedro Guedes de Oliveira, aqui hoje conosco, aperceberam-se das necessidades de Portugal tomar medidas concretas para lidar com a transformação digital em curso. Hoje começa-se a clarificar o impacto que esse mundo digital tem e continuará a ter na vida pessoal e profissional de todos nós. Podia apontar vários episódios, tecnologias, números ou estatísticas para compreendermos esse impacto. Mas talvez um indicador em particular seja melhor para compreendermos qual é verdadeiramente essa relevância do mundo digital no mundo que vivemos. Os portugueses, e isto é de um estudo oficial de uma associação Digital 2019, os portugueses passam em média 6 horas e 12 minutos por dia na internet. São 6 horas e 12 minutos em que estamos, ou seja, mais de 1/3 do tempo que passamos acordados, que estamos online, e, no fundo, acabamos por sair deste mundo físico e passamos para o mundo digital durante mais de 1/3, é nesse local que passamos a habitar. Na verdade, essa dicotomia entre mundo físico e mundo digital está a desaparecer. E o que acaba por acontecer, no fundo, é uma fusão entre esses dois mundos, entre o mundo digital e o mundo físico. Mesmo agora, enquanto estou a falar com vocês, vejo que muitos de vocês estão a utilizar os telemóveis, estão a utilizar computadores, tablets. Isso quer dizer que já não estão aqui comigo, estão precisamente a viver nesta dicotomia, nesta relação entre estes dois mundos. É este o mundo que vivemos e é para este mundo que temos que começar a trabalhar e a inferir o que é que realmente é uma atitude estratégica para vencer neste mundo. É também neste mundo digital, que chamamos nuvem, que falamos com os nossos amigos, com a família e até com estranhos, que partilhamos as nossas ideias e receios, tudo o que gostamos e que não gostamos. Mas ao contrário do que sempre tivemos habituados, de que o tempo tudo esquece, é necessário entender que realmente significa colocar toda esta informação pessoal online. Convém lembrar que esta nuvem fica tudo registado e é frequentemente analisado e reanalisado para os mais diversos fins. Este novo mundo passou também a ser o centro comercial, a baixa da cidade, enfim, o mercado económico onde tudo se compra e tudo se vende.
É onde procuramos o melhor preço, onde saltamos de loja em segundos e não demoramos mais do que alguns minutos a comprar um telemóvel que vem da última geração e do outro lado do mundo, ou a comprar também e a impulsionar a economia nacional, por exemplo, comprando uma garrafa de vinho do Porto que vem já aqui do outro lado do rio. É nesse mundo que podemos e por vezes temos mesmo de interagir com o Estado, e não só para pagar impostos, também para pedir certidões, licenciamentos, registros, enfim, um conjunto de processos que outrora obrigavam as locações e longas filas de espera e que hoje conseguimos, e cada vez mais, à distância de um clique. É nesse mundo que também trabalhamos, recebendo e enviando muitos mais e-mails e muitos mais SMS e mensagens do que aquelas que gostaríamos, certamente, interagindo constantemente com intranets, extranets, sistemas de gestão documental, ERPs, toda essa proliferação de siglas que a tecnologia é profícua em criar. É nesse mundo que também passamos muito mais desse tempo, porque todas estas tecnologias não ficam apenas no local de trabalho, entraram todas para dentro do telemóvel e estamos agora permanentemente ligados. Não será de estranhar, portanto, que se dedicamos tanto o nosso tempo a este mundo digital, seja também aí o lugar onde se cria riqueza e onde estão grandes oportunidades para o aumento do conhecimento, da inovação e do empreendedorismo. É neste mundo que hoje se cria valor acrescentado para a economia de um país. Mas para avançar, temos antes de compreender bem este novo mundo. Para onde se encaminha? Quais são as principais ferramentas para o construir e como preparamos as pessoas para o enfrentar? A realidade é que não estamos todos preparados de igual forma para aceder, participar, aproveitar e construir esse mundo digital. E não podemos, nem conseguimos, estar todos preparados da mesma forma. Mas temos de construir uma base comum de competências digitais fundamentais, dando ao mesmo tempo a oportunidade a todos de seguirem os seus caminhos de conhecimento nas mais diversas áreas de especialização. E estas vão desde a inteligência artificial, passando pela blockchain, internet das coisas, 5G, até à distante, ou se calhar não tão distante, computação quântica. Vivemos talvez um tempo semelhante ao da Revolução Industrial, que construiu também um novo mundo, atraindo as pessoas para as cidades e obrigando-as a fazer um esforço de adaptação, reinventando modos de vida, hábitos e profissões. Pois que também esta transformação obriga as pessoas a mudarem-se para o mundo digital, a procurarem o seu espaço, a sua identidade e a terem de desenvolver novas competências para usufruir de todo o seu potencial. Apesar de todas estas dúvidas que temos sobre o rumo e destino deste mundo digital, temos uma certeza, é que são as pessoas e serão sempre as pessoas o elemento fundamental desse caminho. É, pois, para as pessoas que o InCode 2030 pretende ser uma plataforma de iniciativas, de orientação, de acesso, de ensino, de formação, de especialização, de inovação, de criação de conhecimento para o mundo digital. Neste mundo complexo, muitas vezes imprevisível e rápido, trabalhar para a capacitação digital de todos os portugueses em todos os domínios é uma missão permanente e extremamente difícil para um programa como o InCode 2030. Nesse complexo contexto, não podemos achar que é num par de horas que resolvemos um problema de inclusão digital, nem com 2 ou 3 festivais de coding ou de programação que vamos conseguir preparar os mais jovens para o futuro. Todas estas iniciativas são meritórias e, obviamente, de apoiar. Mas se queremos realmente preparar Portugal para reclamar o seu espaço no mundo digital, temos de ir mais além. Esse é um desafio que Portugal apenas poderá ultrapassar com o investimento, empenho e cooperação continuada de todos. Governo, autarquias, empresas, associações, instituições de ensino superior e escolas, trabalhando em conjunto para criar a confiança e a capacidade digital de todos, crianças, jovens, adultos, trabalhadores e reformados. Isto só se consegue com um programa inclusivo e estruturado, que forneça às nossas crianças o conhecimento, a atitude e os valores certos, não apenas para lidarem com as tecnologias de hoje, mas para conseguirem lidar com as tecnologias de amanhã. Um programa que não esquece as populações digitalmente excluídas, nomeadamente idosos e reformados, para quem possam participar e sentirem-se realizados nesta atualidade física e digital. Uma iniciativa que estende a mão e dá uma oportunidade a quem se esforçou e não acertou à primeira. E foram muitos os que não acertaram à primeira. Muitos desses terminaram o ensino secundário, tiraram um curso profissional, uma licenciatura, ou até bem mais do que isso, e por uma razão ou outra não encontraram o seu rumo profissional. Depois de todo esse esforço, tem de haver mais uma oportunidade, uma via verde para a realização profissional e pessoal no mercado de trabalho digital. E também para que possam dar o seu contributo para a construção de um país mais confiante e pronto para agarrar o futuro.
Também para a ciência, elemento base de concretização da inovação, o INCODE 2030 mas tem de vir a ser cada vez mais, uma fonte de oportunidades para a concretização de avanços estratégicos na disponibilização de infraestruturas, criação de ambientes e estratégias digitais que deem o seu importante contributo para o alcance da excelência científica nacional. A concretização deste programa depende diretamente de recursos que têm de estar devidamente alinhados na dimensão, no modo para apoiar os intervenientes no terreno a executar as ações. Precisamos de resultados, sem dúvida, mas é também preciso tempo, perseverança, continuidade e estabilidade para conseguirmos capacitar digitalmente a população portuguesa ao nível do que fazem os melhores países da Europa e do mundo. Estes 2 anos de vida do INCODE 2030 serviram essencialmente para a compreensão de práticas e estratégias eficientes de capacitação digital. Percebemos os detalhes que funcionam e que não funcionam, identificámos os intervenientes mais relevantes no terreno, confrontámos com os diversos problemas de financiamento e acesso a recursos essenciais para dar início a iniciativas e a mantê-las vivas. Temos agora de aproveitar este conhecimento e experiência obtidos para reforçar ações que já foram testadas, criar um novo modelo estratégico de novas iniciativas e criar estratégias digitais relevantes para o futuro. Agradecendo desde já a todos os parceiros que desenvolveram iniciativas connosco e desculpando-me também por não poder enumerar todas as ações de 2019, gostaria de destacar algumas pela sua relevância para cada um dos eixos do INCODE 2030. Assim, destacaria na inclusão a criação de 10 comunidades criativas para a inclusão digital, distribuídas pelo país, com um alcance direto de 1.900 pessoas. Na educação, a ação do Ministério da Educação em alargar a disciplina de TIC a todos os anos do ensino básico, dando um claro primeiro passo na garantia de um espaço mínimo para a preparação digital dos mais novos. Na qualificação, com o imprescindível envolvimento do IFP, destaco os programas de qualificação e requalificação digital que dão uma nova vida pessoal e profissional a tantos jovens e adultos. Refiro-me, por exemplo, ao Switch, ao Acertar o Rumo, ao Qualifica IT e ao Competências Digitais Mais. Estes com um alcance de cerca de 1.500 diplomados e com um investimento superior a 3,5 milhões de euros. Na especialização, o aumento significativo de vagas e de diplomados de TESPs nas áreas TIC, com a fundamental participação e empenho dos Institutos Politécnicos Portugueses. Na investigação, o programa da FCT, que já apoiou 32 projetos de investigação em ciência dos dados aplicados à administração pública, no valor de 10 milhões de euros, e que já começou a produzir resultados práticos na melhoria de diversos serviços públicos. E, por fim, como medida de âmbito global, a todo o programa, gostaria de realçar o trabalho realizado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, em parceria com o INCODE 2030 e outras entidades, de reforço do Observatório das Competências Digitais, que lança hoje o primeiro site com o resultado deste trabalho efetuado. Este observatório é uma peça fundamental do INCODE 2030, concretizando a máxima de que não conseguimos gerir aquilo que não conseguimos medir. Não tenho dúvidas que valeu a pena todo o esforço e dedicação de quem acreditou e, direta ou indiretamente, contribuiu e contribui para a concretização diária de todas essas ações no terreno. A todos eles, queria deixar o meu sincero agradecimento em nome de toda a equipa do INCODE. E prova da relevância deste rumo nacional, fruto do trabalho de várias entidades que desenvolvem ações nas áreas do INCODE, realizado, é hoje anunciada a subida de 2 posições de Portugal na dimensão de capital humano do DESI, o principal índice europeu de medição do nível de digitalização dos países. Mas não podemos ficar por aqui. Há ainda muito a fazer para convergirmos mais rapidamente com o grupo de países digitalmente mais preparados. Para isso, precisamos de reforçar o INCODE 2030 enquanto programa estrutural e transversal da capacitação digital da população portuguesa. Desde logo com a disponibilidade de recursos capazes de apoiar no tempo e no modo as diversas ações que são necessárias de envolver no terreno. Contar com o envolvimento e empenho direto de todas as áreas de governação nacionais. E reforçar a estrutura técnica e administrativa no terreno para que possa acompanhar e lançar as iniciativas. Com este reforço, a transformação digital é um desafio que temos e podemos vencer mais rapidamente, mantendo as pessoas no centro dessa estratégia. E para isso, contamos com o apoio e com a concretização, para a concretização da próxima etapa do INCODE 2030, contando com todos vós. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Cisa Vieira.
Senhor Primeiro-Ministro, colegas de Governo, Senhor Presidente do Fórum, Senhor Coordenador do INCODE 2030, minhas senhoras e meus senhores, este Fórum já se tornou uma referência na reflexão sobre a transição digital no nosso país. E é importante sublinhar que foi já há 3 anos que o Governo definiu esta matéria das competências digitais em Portugal como uma prioridade para os desafios que o país enfrenta. Mas esses desafios são de uma magnitude que importa referenciar. O Sr. Presidente do Fórum deu bem conta da velocidade da transformação da tecnologia e começou também por assinalar que a capacidade de aceleração das possibilidades das tecnologias digitais de comunicação, o aumento da capacidade de produção, de processamento, armazenamento e comunicação de dados estão a criar um conjunto de novas possibilidades no mundo dos negócios, na administração pública, na vida em sociedade, que era apenas inimaginável. Todos nós passamos por isto. Foi apenas há 10 anos que eu tive o primeiro aparelho destes. E a minha vida mudou radicalmente, a minha relação com o mundo digital mudou radicalmente. Mas não foi só a minha relação com o mundo digital, foi a quantidade de produtos, de serviços, de modelos de negócio impensáveis ainda há 10 anos que se tornaram possíveis num curto espaço de tempo. E aquilo que o Sr. Presidente do Fórum referiu deixa-nos ainda mais espantados. Aquilo que podemos saber é que nos próximos 10 anos a velocidade da mudança vai ser ainda mais impressionante. Nós não conseguimos sequer imaginar como vai ser a vida em sociedade, como vai ser a relação entre o mundo físico e o mundo digital, como vamos viver, trabalhar, articular-nos a partir da aceleração das tecnologias. Mas sabemos uma coisa, sabemos que as empresas, as organizações, as cidades, os países que forem capazes de identificar as possibilidades das tecnologias digitais, colocá-las ao serviço de toda a população e de todas as empresas, e forem capazes de se mobilizar para participar nas oportunidades que estas novas tecnologias criam, esses vão poder aspirar a um estádio de desenvolvimento, de prosperidade e de bem-estar muito elevado. E aquelas empresas, organizações, países que não conseguirem mobilizar-se para essa mudança vão ficar para trás. Mas vão ficar mesmo para trás. E pior que isso, podemos ter cidades, comunidades, países a 2 velocidades, em que algumas empresas, alguma parte da sociedade participa plenamente neste mundo de possibilidades digitais em que globalmente estamos conectados a todo lado e outros ficam para trás. Eu diria que a transformação digital das sociedades e das economias é talvez o mais importante desafio que os países enfrentam. E nós temos a noção da consciência desse desafio. E por isso a transição digital da sociedade e do país é um dos 4 desafios estratégicos identificados no programa de governo. É por isso também que na orgânica do Governo a transição digital convoca um conjunto de áreas governativas para trabalharem de forma ainda mais articulada, ainda mais coordenada, para fazerem face a estes desafios e serem capazes de colocar os recursos da administração pública, de mobilizar a boa vontade do sistema educativo, do sistema científico, das empresas, da sociedade civil, para participarem nesta mudança. Esta semana vamos apresentar o nosso plano de ação para a transição digital. É um plano de ação que pega no conjunto vário de programas, iniciativas e medidas que estão em curso no seio da administração pública, de que o mais relevante é mesmo o INCODE 2030, e tenta dar-lhe um novo impulso e uma nova articulação. Um plano de ação focado nas pessoas, nas empresas e na administração pública. As pessoas ao longo da sua vida, preparar hoje as novas gerações, os líderes digitais do futuro, que já estão hoje a identificar-se como líderes, para aquilo que vai ser um mundo completamente diferente e que nós ainda não sabemos como vai funcionar. Assegurar
que os trabalhadores hoje, a força de trabalho, aqueles que não tiveram a capacidade de beneficiar das mesmas oportunidades do sistema educativo que estes jovens hoje têm, possam também dispor das competências, das qualificações necessárias para trabalhar num novo mundo digital. Assegurar também que uma parte significativa da nossa população, que por deficiências básicas de formação de base, que por menor sensibilização e menor capacitação para lidar com as tecnologias digitais, nem sequer participam na sociedade digital. Somos um dos países da Europa em que mais pessoas nunca utilizaram a internet. Somos dos países da Europa em que um conjunto de pessoas muito significativo não utiliza regularmente a internet para satisfazer coisas que todos aqui à volta desta sala, aqui reunidos, conseguimos utilizar. E, portanto, temos que fazer um esforço muito grande de inclusão e de dar literacia digital em muito maior escala a toda a nossa sociedade. Porque não há verdadeiramente sociedade e economia digital se a população toda não participar nisso, dando por isso escala às matérias. Pessoas, empresas. Assegurar que as nossas empresas tenham uma presença digital efetiva, que adotam processos de automação e digitalização no seu relacionamento com fornecedores, com clientes, nos seus processos internos e nos seus modelos de negócio. Temos um baixo nível de empresas com maturidade digital elevada. É preciso darmos escala e influenciarmos mais essa mudança. É preciso assegurarmos, de forma ainda mais eficaz, a capacidade de transformar o conhecimento que se vai produzindo no nosso sistema científico e tecnológico em valor para o tecido empresarial. E temos que nos focar também na administração pública. Nós temos trabalho extraordinário nessa matéria. Os serviços públicos digitais são uma das áreas em que Portugal se destaca no panorama europeu. A chave móvel digital é um processo que está a crescer muito significativamente e que é um exemplo da capacidade de mudança na administração pública. As compras públicas eletrónicas são outro exemplo de referência a nível internacional. Mas numa sociedade que hoje em dia se impacienta, se não consegue num clique resolver coisas básicas, como fazer o processamento de uma transação bancária ou um pagamento numa loja da esquina, cada vez será mais intolerante para com as esperas, as burocracias, as deslocações físicas aos serviços públicos. E uma administração pública que não seja capaz de se transformar por essa via também não estará à altura dos desafios de uma sociedade e de uma economia digital. Pessoas, empresas, administração pública. E depois trabalhar também, de forma mais eficaz, na regulamentação da nova sociedade digital, na capacidade de tornar disponíveis e abertos a todos que os possam valorizar os dados que são produzidos na nossa sociedade. Assegurar programas de participação dos nossos cientistas, dos nossos investigadores nas redes internacionais de conhecimento. Tudo isso faz parte do nosso plano de ação para a transição digital. Eu gostava de fazer aqui uma referência ao relatório dos avaliadores do InCode. É salientada a ambição deste programa, a capacidade que ele teve de mobilizar atores públicos e privados para os objetivos da mudança digital, sobretudo focada na questão das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também sublinham que, se fizermos progressos ao nível do capital humano, há muitas áreas onde precisamos de fazer esforços maiores. Precisamos de deixar de trabalhar com base apenas na boa vontade e na mobilização e na motivação dos agentes públicos e privados que participam neste esforço. Precisamos de, como foi aqui também salientado pelo Sr. Presidente do Fórum, ter uma estrutura permanente e dedicada com recursos humanos, técnicos, para coordenar e executar estes programas. Precisamos de mobilizar recursos também financeiros para a transformação digital que é reclamada. Precisamos de ser muito mais precisos num painel alargado de indicadores
que sejam capazes de medir o progresso e a eficácia das ações com que nos comprometemos. Prestar contas de forma transparente para a forma como aplicamos os nossos recursos. E é isso tudo também que o Plano de Ação para a Transição Digital irá procurar implementar. Vamos, ao longo do dia, ter conhecimento de um conjunto de boas práticas, de bons exemplos de desempenho no âmbito do programa Encode. Vamos ver coisas extraordinárias com os nossos líderes digitais nas escolas, com a capacidade de exemplos de comunidades criativas mobilizarem os recursos nas comunidades locais para poderem assegurar um aumento da inclusão e da literacia digital. Vamos ver bons exemplos na produção de conhecimento e na investigação. Vamos avaliar como, na parte do ensino superior, fizemos progressos absolutamente assinaláveis, que são aqueles que explicam que no índice da sociedade e da economia digitais da Comunidade Europeia tínhamos feito o progresso que já foi referido. Mas também queria deixar-vos a seguinte nota. É preciso mais escala, é preciso mais ambição, é preciso mais recursos para que, à medida que a tecnologia vai evoluindo, que a transformação digital se instala em vários segmentos da nossa sociedade, possamos trazer todos para construir uma sociedade desenvolvida, uma sociedade próspera, uma sociedade em que o crescimento da nossa economia assenta nas qualificações e na inovação e no conhecimento. Uma sociedade dotada de um Estado social forte, que não deixa ninguém para trás e que oferece a todos a possibilidade de participarem de forma justa nas oportunidades criadas pelas novas tecnologias digitais. Queria deixar-vos com 4 medidas que, na área da capacitação, da qualificação e das competências digitais, vamos querer partilhar convosco. Não vamos abandonar nenhum dos programas que estão em curso. Não vamos fazer nenhum esforço de abandonar matérias que estão já neste momento a dar bons resultados. Queremos dar mais recursos e trazer novas ideias. 4 ideias mais emblemáticas. A primeira é um esforço muito grande ao nível das tecnologias digitais no âmbito do sistema educativo. Um plano digital para o sistema educativo desde o primeiro momento, com mais recursos, com a capacidade de assegurar a conectividade plena das nossas escolas, com a capacidade de trazer as tecnologias digitais para dentro da sala de aula, para permitir que professores e alunos, professores devidamente qualificados, com as competências que também aí são necessárias, possam ajudar os alunos a aprender com recurso às novas tecnologias, mas também a aprender a linguagem do futuro, preparando as pessoas para aquilo que são as formas de trabalhar e de viver e as competências que são essenciais na nova sociedade. A ideia de apostarmos na qualificação dos ativos. O programa Skills Up, coordenado pela APDC, irá assegurar, já numa primeira fase, a capacidade de reconvertermos 3.000 profissionais, preferencialmente desempregados, com programas de formação curta e com garantia de emprego à saída. Com um conjunto de empresas que serão parceiros neste projeto, será possível assegurar uma resposta mais eficaz àquilo que são as necessidades do nosso tecido empresarial em matéria de profissionais qualificados em tecnologias de informação e qualificação. Um programa de capacitação das PMEs no interior do país, assegurando também a possibilidade de requalificar profissionais para, nas tecnologias de informação e comunicação, serem depois colocados com os apoios que o programa Mais Coeso Digital, recentemente aprovado, irá assegurar para a colocação destes profissionais assim requalificados em empresas localizadas nos territórios do interior. E um grande apoio a uma iniciativa da sociedade civil que visa dar competências digitais básicas a um número muito alargado da nossa população. Os mais velhos, aqueles que estão mais desprovidos da familiaridade com as tecnologias digitais, com o recurso ao trabalho do MUDA, do Movimento para a Inclusão, permitirá dar mais escala àquilo que são as competências digitais básicas para um conjunto da população. Transição digital é mesmo um desafio essencial.
Ela vai acontecer. Aquilo que temos que decidir é se queremos participar nela e assegurar que todos no nosso país participam nessa transição ou se alguns ficam para trás. É assegurar que transformamos estas novas tecnologias no motor de aceleração da transformação do nosso país, na conversão numa sociedade desenvolvida, ou se, pelo contrário, perdemos essa oportunidade. Tenho a convicção que a extraordinária capacidade que os portugueses, ao longo de 9 séculos de história independente, demonstraram de se adaptarem às mais diversas circunstâncias, às mais diversas geografias, à capacidade de afirmação externa, à capacidade que vão tendo de adquirir novas competências, mesmo nas circunstâncias mais adversas, nos torna particularmente bem capacitados para também abraçarmos esta mudança. E tenho a certeza que, com a boa vontade de todos aqui presentes, de toda a comunidade, das nossas empresas, da nossa administração pública, das nossas pessoas, vamos ser capazes de estar à altura desse desafio estratégico. Muito obrigado. Para encerrar esta sessão, convido a subir ao palco Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento especialmente o Sr. Presidente do Fórum e o Sr. Coordenador do INCODE 2030 e também os meus colegas do Governo. A década passada concentrou-nos a todos muito nas tensões e nas aflições entre crises económicas e crises financeiras. Agora, felizmente, atingimos uma situação de equilíbrio orçamental, de redução sustentada da dívida e, desde 2017, e pela primeira vez neste século, temos conseguido crescer acima da média europeia e retomamos uma trajetória de convergência, num contexto onde o desemprego teve uma queda muito significativa e onde a qualidade do emprego tem vindo a melhorar. Aqui chegados, há alguns que até se perguntam, então e agora o que é que vamos fazer? Bom, agora temos mesmo que compreender que, tendo encontrado este ponto de equilíbrio, é mesmo o momento de nos focarmos naquilo que são os grandes desafios estratégicos que temos pela frente e que são, aliás, a única condição que temos para que todo o esforço que foi feito tenha valido a pena e, sobretudo, criemos condições para que não se repitam nunca mais aquilo que nos aconteceu na década passada. Temos múltiplos desafios estratégicos, que são simultaneamente oportunidades para o nosso desenvolvimento. Temos um coletivo a toda a humanidade que é enfrentar as alterações climáticas. Temos um muito premente no nosso país, que é responder às dinâmicas demográficas. Temos um intemporal, que é combater as desigualdades. E temos este desafio, que é o desafio da transição para a sociedade digital. E este desafio é um desafio que é importante em si mesmo, mas que é, aliás, uma mais-valia para enfrentarmos todos os outros. Porque os novos instrumentos e ferramentas digitais darão um excelente contributo para uma gestão mais eficiente dos recursos, para uma gestão mais eficiente, em particular, da energia, ou para uma gestão mais eficiente de grandes centros consumidores de recursos, como são, por exemplo, as cidades. Esta nova sociedade digital vai seguramente ter um impacto muito grande na reorganização do trabalho e vai ser uma grande oportunidade para podermos melhorar os níveis de conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. E vai ser também, tem de ser também, uma oportunidade para combatermos as desigualdades existentes, quer do ponto de vista da coesão territorial, quer do ponto de vista da inclusão ativa de todos na sociedade. Mas essa é também, é preciso reconhecê-lo, uma das maiores ameaças que existe, que é a exclusão digital agravar as desigualdades na nossa sociedade. Ora, estes desafios têm que ser enfrentados de uma forma articulada e de uma forma conjunta. É por isso que, nesta quinta-feira, o Conselho de Ministros irá aprovar, como o Sr. Ministro já anunciou, o Programa de Ação para a Sociedade Digital. E é também por isso que, na orgânica do Governo,
entendemos confiar a um membro do Governo uma competência transversal de coordenação, porque este é um desafio que tem que mobilizar a educação, tem que mobilizar a ciência, tecnologia e ensino superior, tem que mobilizar a área do trabalho, tem que mobilizar a área de modernização da administração pública e do Estado e tem que mobilizar, naturalmente, a economia. É por isso um esforço conjunto que temos de fazer. Bem sei que não partimos do zero e até podemos dizer, em vários domínios, partimos numa boa posição quando nos comparamos com os nossos parceiros europeus. Se olharmos para o número de recém-licenciados em engenharias, que tem sido um fator capital para a atração de investimento direto estrangeiro mais qualificado para Portugal, percentualmente, nós estamos no segundo lugar, só atrás da Alemanha. Se nós olharmos para a penetração de banda larga no conjunto do território, nós estamos na terceira posição ao nível europeu. Se olharmos para a classificação que é feita no scoreboard da inovação sobre o papel das nossas pequenas e médias empresas, verificamos que as nossas pequenas e médias empresas estão entre as mais inovadoras nas diferentes áreas da inovação. E também, se olharmos, por exemplo, para a utilização de serviços públicos online, nós estamos no top 3, só atrás da Estónia e da Finlândia, que estão no primeiro lugar. Significa isto que partimos de uma boa base, mas não podemos ignorar que temos muito ainda para andar. E, sobretudo, temos para andar naquilo que é o elemento mais importante, que tem a ver mesmo com os recursos humanos. É verdade que o coordenador do INCODE 2030 aqui nos disse que, no último relatório do DESI, a área onde mais progredimos foi na área dos recursos humanos. Mas também é verdade que é aquele indicador onde nós estamos mais distantes da média europeia. E estamos mais distantes de uma forma absolutamente dual. Em primeiro lugar, quanto ao género, porque é uma área onde a diferença entre homens e mulheres é mais acentuada. E é inadmissível que no século XXI nós possamos ter esta dualidade em matéria de competências digitais em função do género. É depois também dual, e aí dramaticamente dual, em matéria geracional. Nós temos, felizmente, nas novas gerações, em particular naqueles que têm vindo a ser formados nos últimos anos nos estabelecimentos do ensino superior e, em particular, no sistema politécnico, um grande crescimento e estamos mesmo acima da média europeia. Mas depois há todos os outros. A minha geração, a geração do Rogério Carapuça, a geração de muitos de nós, onde aí o atraso é absolutamente gigantesco. E se nós queremos vencer este desafio, que é um desafio societal, nós não podemos achar que o podemos vencer só com aqueles que estão hoje na linha da frente e que podemos deixar os outros para trás. Seria dramático essa exclusão e seria um peso insuportável para aqueles que estão na linha da frente. E é por isso que o desafio tem que ser um desafio que tem que, ao mesmo tempo, centrar-se naqueles jovens que estão hoje no primeiro ciclo, eu diria mesmo que estão no jardim de infância, que estão no primeiro ciclo, que estão no segundo ciclo, que estão no ensino secundário, que estão no ensino superior, mas temos que simultaneamente trabalhar com todos aqueles que já estão no mercado de trabalho e todos aqueles até que, já tendo saído do mercado de trabalho, não podem ficar excluídos porque têm que ter um envelhecimento ativo e saudável e, para que o tenham, é fundamental estarem incluídos neste mundo digital. É por isso mesmo um esforço enorme que nós vamos ter que fazer e é por isso que este INCODE 2030 é mesmo um programa estratégico no conjunto dos eixos que nós temos para o Programa de Ação Digital. Porque sem competências básicas disseminadas em toda a sociedade e em todas as gerações e em todo o território. Sem competências avançadas
que permitam desenvolver e extrair todas as oportunidades que a sociedade digital nos oferece, nós arriscamos-nos a ficar para trás. E é por isso que este pilar das competências digitais é o pilar fundamental para que todos os outros possam efetivamente funcionar. As metas são metas muito ambiciosas e são metas que se centram na reconversão de quem já está no mercado de trabalho, de reconversão de muitos daqueles que têm licenciaturas ou formações de ensino ou formações avançadas de baixa empregabilidade, para desafiá-los para este novo mundo onde nós somos deficitários e onde temos que crescer as nossas capacidades e os nossos recursos humanos, que é a área da codificação. E eu tenho podido assistir um pouco por todo o país e até nos locais mais insuspeitos à capacidade que efetivamente tem vindo a existir de reconverter pessoas com as formações mais diversas em programadores. Um dos exemplos mais extraordinários que conheço é o que se desenvolve na Ilha Terceira, aproveitando os enormes espaços vazios deixados pela saída dos americanos da base das Lajes e que tem vindo a ser reocupado no Terceira Tech Hub para concentrar um conjunto de empresas de tecnologias de informação e de comunicação, mas também para um conjunto de ações de formação, seja pela Academia de Código, seja por outras entidades. E este é um desafio que nós temos que levar a todos, porque há uma interrogação que toda a gente tem na nossa sociedade. Até agora, é certo que todas as grandes transformações tecnológicas geraram mais postos de trabalho do que aqueles postos de trabalho que destruíram. Mas hoje, muita gente se interroga se não teremos atingido aquele patamar de produtividade e de crescimento onde pela primeira vez nos arriscamos a destruir mais postos de trabalho do que aqueles que vamos criar. E, sobretudo, a falta de coincidência entre os perfis daqueles que têm postos de trabalho que vão desaparecer e o perfil dos novos postos de trabalho que vão emergir. E, portanto, a gestão desta transição é absolutamente essencial. É absolutamente essencial para garantir os níveis de coesão social, sem os quais nenhuma mudança vale a pena e nenhuma mudança, aliás, seria possível ou será possível de fazer. E, por isso, investir nesta coesão é absolutamente essencial e esta ambição de reconversão, de reskilling, de upskilling, de difusão das capacidades básicas por mais de 1 milhão de cidadãos é absolutamente vital. E é também uma oportunidade de podermos se dotar de melhores serviços, de melhor acesso à informação, zonas do território que são mais distantes dos grandes centros urbanos ou populações que estão mais afastadas do acesso aos meios tradicionais de informação. É por isso um desafio que vale a pena, não só um desafio que é necessário, mas é um desafio que vale a pena para aumentar o grau de inclusão. Este não é um desafio exclusivamente de Portugal, é um desafio também assumido, por exemplo, na União Europeia, na sua estratégia para a sociedade digital, e será um tema central da nossa presidência. Quando, em maio do próximo ano, aqui precisamente na cidade do Porto, tiver lugar o Conselho Informal, nós iremos associá-lo à realização da 2ª Cimeira Social, centrada no desenvolvimento do programa de ação do Pilar Social da União Europeia, mas muito focado nesta necessidade de reforçar a confiança dos cidadãos na capacidade da Europa liderar as transições digital e climática. O que implica investir na qualificação dos recursos humanos, na capacidade de inovação das empresas e garantir proteção social a todos neste processo de mudança. E esse que vai ser um dos grandes temas da nossa presidência é seguramente, e tem que ser seguramente, um dos grandes temas do nosso trabalho ao longo desta legislatura. E é por isso que neste programa as metas que temos são não só para a década 2030, mas são também metas concretas e assumidas para estes próximos anos. São metas fixadas em 2024,
e são metas que temos de cumprir. Ao Estado cabe a sua parte, às autarquias cabe a sua parte, às empresas cabe a sua parte, ao conjunto da sociedade civil cabe a sua parte, porque este é mesmo um desafio para todos e que todos seguramente vamos trabalhar para vencer e, se assim fizermos, vamos conseguir. Porque se ao longo destes 2 anos conseguimos progredir tão significativamente nos indicadores do DESI em matéria de capital humano, não há nenhuma razão para que nos próximos anos não consigamos fazer muito que ainda falta fazer e atingirmos também nesse indicador aquilo que é a média europeia. É essa a nossa ambição, é seguramente esse o nosso destino. Muito obrigado a todos e muito bom trabalho nesta conferência.